Olá, eu me chamo Gustavo Pontes Araújo. Eu estou aqui para falar um pouco sobre um dos tipos de lesões que podem acometer o sistema nervoso central, né? Que é a síndrome de Guillain-Barré, certo? E esse dano ele acontece no segundo neurônio motor, certo? Só que para a gente poder descrever isso, né, a gente tem que visualizar desde do córtex, onde nós vamos ver o primeiro neurônio motor que vai passar pelo trato córtico-espinhal, né? E depois desse trato córtico-espinhal, esse primeiro neurônio motor ele vai fazer sinapse na medula com o segundo neurônio motor, né? Já nessa periferia, na junção neuromuscular, onde vai haver a liberação de acetilcolina, certo? E é ali, nessa junção, que nós podemos ver a via aferente e eferente, certo? Então, o que acontece? Essa síndrome, né? Essa doença, essa síndrome de Guillain-Barré, ela é multifatorial. Então nós podemos ver acontecer de diversas maneiras esse acometimento, certo? Do sistema nervoso central, né? O próprio Zika vírus, ele pode acabar ocasionando essa síndrome, né? Que é a fraqueza muscular, a reflexia, flacidez, né? Miofasculações, o citomegalovírus, Epstein-Barr, certo? E até infecções pelo Campylobacter. Então, o que acontece? A fisiopatologia dessa doença, né? Nesse segundo neurônio motor, já na periferia, essa evolução vai ocorrer de uma forma aguda, né? Através da perda da bainha de mielina desse neurônio, né? Que nós chamamos de desmielinização, né? Então, vai ocorrer a afetação desse neurônio motor, né? E depois pode afetar também as áreas sensitivas. E nós podemos falar também o seguinte, né? Que a perda desses reflexos musculares, né? Ocasionados lá no segundo neurônio motor, ele pode levar à perda de certos reflexos, como o reflexo de Arquileu, né, que nós podemos visualizar ele como um dos sinais semiológicos. E assim, como eu já disse, é uma doença multifatorial, né? As manifestações globais dessa síndrome de Guillain-Barré, que começa no sistema nervoso central, ela pode afetar órgãos como o coração, o íleo, né? Pode afetar nervos faciais, causando aquela paralisia bilateral, né? Que a gente pode conhecer também como paralisia de Bell. E além de paralisar e afetar a musculatura respiratória, e precisando até do que nós chamamos de ventilação invasiva, né, onde o paciente ele precisa e necessita daquela intubação, né, como nós conhecemos de uma forma mais genérica, né? O diagnóstico dessa síndrome ela se dá através do líquor, né? Porque nesse líquor se espera uma elevação de proteínas inflamatórias nesse líquor, né? Que normalmente é ocasionada e liberada por uma dor acentuada na coluna, justamente como um reflexo já dessa perda de mielina nesse segundo neurônio motor, tá? O tratamento dessa síndrome, no geral, né, ela se dá pela orientação desse paciente. Esse paciente vai
ter que monitorar essa doença juntamente com seus familiares, né? E o tratamento assim é terapêutico, ele se dá através da plasmaférese e de imunoglobulinas, certo? Lembrando também que nessa doença existem imunoglobulinas ativadas que elas são fagocitadas por macrófagos. E nem sempre essas imunoglobulinas elas podem ser reparadas pelas células de Schwann, que são presentes lá nos nossos neurônios, certo? Então para poder nos orientar, né, para a gente poder falar um pouco de tudo isso que nós aprendemos aqui com o nosso professor Edgar Valiente, né, que passou essa disciplina para nós, né, e serve para a gente ter uma boa ideia geral das partes afetadas, temos uma ideia anatômica de como a patologia às vezes ela acontece e é desencadeada no nosso organismo, né? E nesse caso, falando do sistema nervoso central. Muito obrigado, tá bom? Agradeço mais uma vez o professor Edgar Valiente pela instrução, né, nesse momento de pandemia, e ainda assim nós podemos estar dando continuidade nos nossos estudos. É isso aí.